Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez a todos. Já quero aqui agradecer aos irmãos que se inscreveram no nosso canal, com a intenção de fortalecer e pregar um pouco mais a palavra de Deus além das quatro paredes. E nessa oportunidade eu queria tirar uma dúvida, ou esclarecer, ou comentar, certo? Na medida do possível, do nosso irmão, meu xará Antônio, certo? Que fez uma pergunta nos comentários. E a pergunta é o seguinte: cremar é pecado, certo? A cremação é pecado? Bom, eu quero dizer o seguinte, que eu peguei aqui algumas informações do site Gazeta do Povo, este site que traz lá uma informação importante sobre a cremação. Bom, em algumas religiões, a cremação é considerada pecado. Em outras religiões, a cremação é considerada sagrada. Por exemplo, a cremação é considerada sagrada no hinduísmo, certo? Mas a cremação é considerada pecado em outras religiões. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho agora, certo? Para começar, a cremação na visão da igreja evangélica, certo? Bom, a presbiteriana, ela não proíbe a cremação, pelo contrário, tem uma boa aprovação da cremação, principalmente após o advento da Covid-19, que a cremação ela evita contaminação, certo? Através do Covid, por causa do Covid, muita gente, né, inclusive a saúde, o sistema de saúde, estava preferindo cremar muitos corpos para assim diminuir o risco de contaminação, certo? Então, a presbiteriana ela aceita a cremação sem problema nenhum, porém, é sempre recomendado o sepultamento, certo? Bom, a Igreja Católica antigamente proibia a cremação, mas desde o ano de 1963, o Papa Paulo VI liberou a cremação, certo? Por motivos religiosos, agora pode fazer a cremação. Bom, no Espiritismo, a cremação também ela é bem aceita, certo? Mas somente a partir de 72 horas em que o indivíduo morreu. Por quê? De acordo com a crença espírita, eles creem que o espírito ainda fica conectado com o corpo, ligado ao corpo de alguma forma, em até 72 horas após a morte. Então, antes disso, eles não permitem cremar, certo? Mas eles aceitam sem problema nenhum. Agora, no Islã, ser cremado é considerado pecado, certo? Já no judaísmo, também cremar é considerado pecado pelos judeus ortodoxos, os judeus religiosos, certo? E eles têm aí uma posição contrária à cremação por alguns motivos, certo? Um dos motivos é que a Bíblia não traz nenhuma menção de cremação propriamente falando, certo? E só de sepultamento. Então, eles têm, para eles, a cremação é um insulto contra Deus. Agora, veja bem, os judeus também têm uma crença, né, que eles são contrários à cremação, porque para eles a alma sai do corpo quando acontece a total desintegração do corpo. Quando o corpo se desfaz totalmente, então a alma sai do corpo. Isso é uma crença judaica, não uma crença bíblica. Então esse é um dos motivos que os judeus ortodoxos são contra a cremação. Um outro motivo é que eles levam em consideração a questão do Holocausto, que aconteceu num período da Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1945, onde o Hitler matou cerca de 6 milhões de judeus. E aí o Hitler queimava esses corpos em fornos próprio para incinerar os corpos, né, para cremar os corpos. Até porque o Hitler queria dar fim à quantidade muito grande de corpos que ele assassinava de judeu diariamente, certo? Então ele fazia cremação. Então esse é mais um motivo porque os judeus religiosos eles rejeitam a cremação, certo? Então esse é mais um dos motivos. Mas eu falei de algumas religiões que são
a favor e outras que são contra. E na Bíblia, como é que a gente faz, né? E na Bíblia? Bom, na Bíblia nós não temos nenhum caso de cremação, certo? Exceto um caso parecido com cremação, mas não é bem uma cremação, é que o rei Saul, ele foi morto pelos filisteus e seus filhos no mesmo dia. Então os filisteus penduraram seus corpos em um muro muito alto. E alguns homens de valor foram, retiraram os corpos, queimaram os corpos de Saul e seus filhos e depois enterraram os ossos. Então é esse caso, mas não é bem um caso de cremação, certo? Não é uma cremação específica, é uma incineração, sim, certo? Então a gente também tem na história o caso, né, de Nero. Nero, ele subiu ao poder no ano de 54 depois de Cristo. É um dos imperadores mais mau, talvez o mais mau de todos. Foi ele que matou o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. E no ano de 64, 10 anos depois que ele subiu ao poder, ele incendiou Roma, a capital do império, e colocou a culpa nos cristãos e nos judeus, principalmente nos cristãos. Então, nessa época, houve muita morte, muito assassinato, certo? Faltou cruzes para crucificar os cristãos nessa época, de acordo com Flávio Joséfo. Então, faltou cruzes em Roma para crucificar tanta gente. E também muitos cristãos foram queimados, foram incinerados pelo Nero. O Nero era tão cruel que ele chegou a queimar cristãos vivos em estaca para servir como tocha para o seu jardim durante a noite. Então ele queimava os cristãos em estaca, certo? Pendurado numa forca, e os cristãos serviam como se fosse luz para o seu jardim. E centenas foram queimados, outros foram lançados às feras, outros foram crucificados, e enfim. E aí vem uma outra pergunta que alguém me fez, certo? Não pode cremar o corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Ok, isso é verdade, o corpo é o templo do Espírito Santo, certo? Mas uma vez que ele morre, ele vai ser sepultado. Então, sendo sepultado ou cremado, vai virar pó do mesmo jeito. Então, a cremação é nada mais que a aceleração do processo do corpo virar pó. Então, cremando, o corpo vira pó. Sepultando, o corpo também vira pó. E aí surge a outra pergunta, né? E como esse corpo vai ressuscitar uma vez que ele foi queimado, uma vez que ele foi totalmente destruído? Bom, do mesmo jeito que Deus ressuscita um corpo que virou pó, que foi sepultado, certo? Que virou pó. Do mesmo jeito, Deus vai ressuscitar um corpo que virou pó, que virou cinza, através da cremação. Então, para o poder de Deus, não faz diferença sepultar ou cremar. Do mesmo jeito, vira pó, e o poder de Deus vai ressuscitar os cristãos que morreram queimados em Roma no ano 64 depois de Cristo, certo? E outros cristãos também que morreram em prédio durante a história, né, que morreram queimados, por exemplo, naquele acidente que houve nos Estados Unidos das Torres Gêmeas. Ali havia crentes naqueles prédios e eles morreram queimados, certo? O calor foi intenso, eles morreram incinerados. Claro, não foi de modo voluntário, mas eles morreram, certo? Foram destruídos, pessoas foram comidas pelos bichos. Então, de qualquer modo, para a ressurreição, para o poder de Deus, não faz diferença ressuscitar uma pessoa que foi cremada ou que foi sepultada, certo? Então, na Bíblia, a gente não vê reprovação para a cremação, nem também a gente vê aprovação para a cremação, certo? Agora, o que a gente vê na Bíblia é o tradicional, certo? O que a gente vê na Bíblia é o costumeiro, o cultural. E o que é o cultural? O sepultamento. A gente vê, por exemplo, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, eles foram sepultados, certo? Eles foram sepultados. Essa é mais uma razão porque os judeus, ou o judaísmo, eles são contrários veementemente à cremação, e sim ao sepultamento, porque o sepultamento é o tradicional, é o costumeiro, é o cultural, e são os exemplos que a gente tem na Bíblia. O próprio Deus, por exemplo,
praticou o sepultamento, porque a Bíblia diz que lá no livro de Deuteronômio, que o Senhor Deus sepultou o corpo de Moisés, certo? Um outro exemplo é que Jesus, o Deus homem, foi também sepultado. Então, o que a gente vê na Bíblia é o sepultamento como uma prática tradicional, uma prática cultural, uma prática histórica, certo? Agora, não podemos dizer, respondendo de modo objetivo, que é pecado cremar, certo? Tem muitos cristãos hoje que preferem a cremação, até porque é mais ecológico, ou seja, não polui o meio ambiente, é mais ecológico e também é mais barato, certo? De acordo com o site Gazeta do Povo, a cremação é ecológico, certo? É um modo ecológico de dar um destino ao corpo e também é mais barato, certo? É mais barato. Então, quem opta pela cremação, eu não vejo problema nenhum, eu não vejo pecado nisso, porque para Deus, tanto faz ressuscitar das cinzas como ressuscitar do pó. As cinzas, uma vez cremado, e do pó, uma vez sepultado. Da mesma forma, cinza e pó, Deus tem poder para ressuscitar do mesmo jeito. Então, pecado não é. Agora sim, é um assunto polêmico. Tem aquelas pessoas que consideram pecado, né? Tem alguns irmãos que consideram pecado. A gente vai respeitar essas decisões, certo? De pessoas que acham que cremar é pecado. A gente vai respeitar, só que se essa pessoa quiser provar na Bíblia que é pecado, ela não vai encontrar um texto bíblico dizendo que é pecado, não vai encontrar uma doutrina que reprove a cremação de modo direto, de modo textual, de modo veemente. Ela não vai encontrar isso na Bíblia. Então, a minha resposta conclusiva é: não é pecado e não vejo nenhum problema na Bíblia para a cremação, certo? Mas o recomendado, tradicional, cultural, que a gente vê na Bíblia, é o sepultamento, certo? É o sepultamento. Mas para aqueles que têm uma ideia oposta, que diz que é pecado, aí você precisa mostrar para nós um texto bíblico que reprove a cremação, certo? Então, isso é uma questão, eu creio que uma questão da crença da pessoa, uma questão da fé da pessoa, é uma decisão pessoal, certo? Que deve ser respeitada de acordo com a atitude, a crença e a fé de cada um, tá? Eu continuo preferindo o sepultamento, mas quem prefere a cremação não está em pecado por isso. Deus abençoe você. Obrigado por ficar comigo aqui nesse vídeo mais uma vez. Deus abençoe.